Boa tarde a todos, acadêmicos do curso de Agronomia da disciplina de Uso, Manejo e Conservação do Solo. Boa tarde ao Gabriel Rintz, que vai ser o nosso palestrante de hoje e que vai nos apresentar um paralelo entre a agricultura americana e a agricultura brasileira, né? Baseado na experiência que ele teve em passar um ano nos Estados Unidos e também na experiência que ele tem como produtor. Eu espero que esse vídeo colabore, então, com o que nós chamamos de internacionalização, né, da universidade. Cada vez mais a gente tem que formar pessoas aí com uma visão cada vez mais global da agricultura. E é nesse sentido que eu agradeço muito ao Gabriel, que se dispôs a compartilhar a sua experiência e aqueles que estão nos acompanhando. Então, Gabriel, muito obrigado, seja bem-vindo, e a palavra agora é sua. Bom, boa tarde a todos, boa noite. Primeiramente, muito obrigado, professor, pelo convite. Para mim é uma satisfação poder estar compartilhando um pouco da experiência que eu tive nos últimos meses nos Estados Unidos. Brevemente, meu nome é Gabriel Rintz, eu sou de Novo Cabrais, filho de produtor, neto de produtor, terminando meu curso de agronomia, estou no último semestre. Deixa eu apresentar minha tela aqui que eu estou esquecendo. Aqui. Só me confirmem que vocês conseguem visualizar, estão me escutando tudo bem? Sim, o áudio está bom e a tela está sendo compartilhada. Está compartilhado. Ele está com um sinal que começou a compartilhar, mas não apareceu nada ainda. Tenta de novo. Ok. Acho. Aí, agora sim está compartilhado. Maravilha, vamos lá então. Aqui uma breve introdução da apresentação. Essa aqui é a mesma apresentação que eu usei na minha defesa de estágio. Vou fazer uma breve introdução, falar um pouco sobre o local de estágio, que para mim foi uma das partes mais importantes dessa experiência. E depois falar um pouquinho sobre os projetos que eu estava trabalhando dentro da universidade. Então, o estágio foi realizado no grupo de pesquisa CMPIT Lab, que faz parte da Kansas State University, no estado do Kansas. O período foi de abril do ano de 2022 até dezembro do ano de 2022, então um total de 8 meses, o suficiente para estar acompanhando os principais momentos da safra americana. Meu orientador foi o professor Telmo, supervisor, o professor Ignácio Ciampiti. E dentre os objetivos desse estágio, o principal dele foi estar vivenciando a agricultura americana, estar tendo uma experiência fora do país, oportunidade de estar falando e aprendendo outra língua. E também é uma forma de fazer contato e expandir o nosso networking. Eu vou dar um enfoque maior, então, acho que na agricultura dos Estados Unidos, provavelmente é o que vocês estão mais interessados. Lembrando que os Estados Unidos possuem a agricultura mais forte do mundo hoje, seja em robustez, quanto em números, quanto em infraestrutura. Dá para se dizer que hoje os Estados Unidos é responsável por praticamente 1/3 da produção de milho e de soja do mundo. Além disso, também é um grande produtor de trigo, aí pensando nas principais commodities agrícolas.
Então, como o território dos Estados Unidos ele é bastante extenso e possui bastante variabilidade, eu diria que uma variabilidade inclusive maior do que a do Brasil. A gente é importante ressaltar que a literatura hoje ela acaba dividindo o território americano em cinturões, que eles chamam de belts. E cada cinturão ele é caracterizado, olhando sob a perspectiva agronômica, caracterizado em função da principal cultura da cultura daquele ambiente. E isso é definido em função de tipo de solo, tipo de clima, em função de números do total de produção de cada uma dessas commodities, de cada uma dessas culturas. Então, o estado que eu estava, que é o do Kansas, que ele está circulado aqui nos 3 mapas que eu apresento, ele está localizado basicamente bem no centro dos Estados Unidos, na região conhecida como o cinturão do trigo de inverno, mas também é uma região importante na produção de milho e alguns informantes trazem ele como um estado participante também do Corn Belt. Então, se a gente pegar aqui o território americano, a gente pode ver esse mapa aqui, vocês conseguem ver meu apontador, né? Nesse mapa aqui dos Estados Unidos, a gente pode perceber que a área cultivada agrícola dos Estados Unidos se concentra basicamente nessa pequena região aqui, que pensando num território total dos Estados Unidos, não é uma região muito grande. Isso se deve a alguns fatores. Por exemplo, se a gente pegar essa região mais oeste dos Estados Unidos, é uma região com uma precipitação extremamente baixa. Além disso, também tem uma cordilheira que se forma uma região, uma cadeia montanhosa que se forma aqui, que divide basicamente os Estados Unidos no meio, que daqui dessa cadeia montanhosa para o lado oeste é uma região bem mais seca e a agricultura ela está presente praticamente somente com irrigação. Entretanto, se tem algumas áreas com pecuária extensiva. Já para o lado leste é onde a gente vai encontrar as principais regiões produtoras. Se a gente vê aqui tem a região do Corn Belt, que compreende estados aqui como Illinois, Indiana, Nebraska, Iowa. Se a gente pegar essa região mais norte, aqui assim, é uma região bem mais seca, caracterizada por propriedades mais vivas, onde predomina principalmente o trigo de primavera, diferente da região do Kansas, que é o trigo. Não sei se vocês já chegaram nesse momento na agronomia, mas a gente tem dois tipos de trigo. Tem aquele trigo que responde a fotoperíodo e soma térmica, que é o trigo de primavera, o trigo que a gente planta no Rio Grande do Sul, e tem o trigo de inverno, que é aquele trigo que ele precisa de um certo período de horas de frio para iniciar o seu período, o seu estágio reprodutivo. Então, isso é muito característico de regiões com neve, onde se faz o plantio antes das nevascas, essa planta ela é coberta por neve, a neve, as baixas temperaturas vão quebrar o processo, fazer o processo de vernalização e então após isso lá pela primavera essa planta ela vai começar a florescer e então gerar frutos para depois ser colhida basicamente na entrada do verão. E além disso, também essa região sul dos Estados Unidos, aqui mais ao sul, digamos sudeste, sul mais para o lado leste dos Estados Unidos, é uma região já que se caracteriza pela produção de algodão e também bastante produção de arroz aqui nos estados de Louisiana, Mississippi, o próprio Texas. Além disso, tem a região da Califórnia, aqui na costa oeste, é uma região bastante seca também, mas em função de toda a tecnologia envolvendo irrigação, é uma região que tem bastante frutíferas, de arroz irrigado. Entrando na questão de solos aí, que o professor gosta, que é a área do professor, pensando em conservação do solo, química de solo. Algum de Gabriel, vocês... Oi. só me permite ali no Cotton Belt ali, a minha primeira entrada nos Estados Unidos foi para o Alabama. Então Aham, deve... eu fiquei um ano aí no Alabama, né? E o Seria esse Alabama aqui. são solos bem arenosos, né? Clima subtropical. E aí se Uhum. planta algodão, se tem um pouco de milho, mas é bem pouco, tem amendoim
e pastagens. O estado da Geórgia, por exemplo, é famoso, além da fruticultura, mas as pastagens, Tifton, por exemplo, saiu lá da Hum, Geórgia. Então, realmente essa é uma região assim que a agricultura não é tão desenvolvida quanto a região que você vai falar agora. Só um comentário aí. sim, não, obrigado, professor. A vontade seria de conhecer todo o território americano, né? Conhecer pessoalmente, eu digo, mas infelizmente é um país gigantesco, um país continental, e a gente não tem essa oportunidade num espaço de período tão pequeno, né? Então, eu vou reforçar que muitas dessas percepções são percepções que eu tive a partir de leituras, a partir de troca de ideias, talvez tem algumas informações, talvez não sejam 100%, mas são informações que eu adquiri a partir digamos, de pesquisa própria, pesquisa minha. Não são situações, quando eu falo de situações fora do Kansas, não foram situações que eu vivenciei, tá? Bueno, então vamos falar de solo. Se a gente pensar no Brasil ou no Rio Grande do Sul, tanto faz, acho que todo mundo tem essa percepção. Todo mundo sabe que a gente tem solos bastante pobres quimicamente, né? Predominantemente no Brasil a gente tem latossolos, ou seja, solos bastante intemperizados, bastante profundos, com alta taxa de infiltração, com uma capacidade de drenagem bastante grande e com pH baixo, com teores de fósforo baixo, naturalmente, né? E já quando a gente vai para os Estados Unidos, a dinâmica é completamente diferente. Esse é um dos principais pontos que me chama a atenção quando a gente pega hoje os dois principais produtores de grãos do mundo, o Brasil e os Estados Unidos, a gente vai perceber que eles estão em situações de solo completamente distintas. Então, lá nos Estados Unidos vão predominar molisol, ou já nem sei em português, acho que são chernossolos, eu acho, né, professor? São chernossolos, solos com alto teor de matéria orgânica, solos que naturalmente já possuem níveis de potássio mais altos, não significa que seja suficiente para suprir toda a produção, mas de forma geral, o que precisa ser feito de investimento é uma quantidade bem menor, por exemplo. Solos com atividade biológica bem mais altas do que o nosso, naturalmente, por isso que o plantio direto mesmo não é tão desenvolvido lá quanto é desenvolvido aqui, bastante plantio convencional, eu diria que o principal tipo de preparo de solo é o sistema convencional. Essa foto aqui eu tirei no estado de Nebraska, quando fui fazer uma visita a um colega, e vejam a cor do solo, é visível que os teores de matéria orgânica são bastante altos. E aqui estava em umidade friável, não era um solo bastante úmido para que justificasse essa cor, né? Então, geralmente, os solos lá são solos mais escuros, solos com alto teor de matéria orgânica, porém, fisicamente, são solos bastante complicados. Eu estava lendo essa semana, nos Estados Unidos, na década de 20, 30 e 40, houve uma certa uma política governamental que estimulou produtores a instalarem sistemas de drenagem a partir de tubos subterrâneos nas áreas para torná-las agricultáveis. Porque se for pegar as áreas dos Estados Unidos, a maioria delas são bastante úmidas a ponto de dificultar a entrada da semeadora na primavera. Então, o plantio para eles é uma etapa fundamental. É uma etapa de janela curta, umidade bastante complicada, um solo com baixa capacidade de infiltração, porém com uma altíssima capacidade de reter água. No próprio estado do Kansas, em algum dos experimentos que eu estava acompanhando, foi um ano bastante seco, essa última safra, uma safra bastante seca e impressionante. Era um dia sem chover, temperatura de 40 graus todo dia, fotoperíodo absurdamente grande, porque o Kansas, que já é uma região mais ao sul aqui dos Estados Unidos, está numa latitude de 40 graus.
Então, é como se a gente estivesse mais ou menos no sul da Argentina, aqui no hemisfério sul. Então, vejo que no verão, no dia mais comprido do ano, se tem em torno de mais, eu acredito em mais de 16, porque o dia amanhecia às 5 horas da manhã e anoitecia às 10, mais de 10 horas da noite. Então, pensem numa planta evapotranspirando durante todas essas horas por dia, com temperaturas de acima de 35 graus Celsius. Então, porém, mesmo com tudo isso, com pouca chuva, ainda são solos que têm com toda essa capacidade de derreter a água, proporcionam todo esse alto patamar produtivo dos Estados Unidos que a gente vai falar na sequência. Hoje de manhã eu falei para eles a respeito da fotossíntese, né? Que com essa número de horas-luz que eles têm lá, a fotossíntese ela é muito intensa, né? Sim, sim. E o que justifica bastante os altos patamares produtivos de milho, né, professor? O Kansas é um estado já um pouco mais quente, mas se pegar, subir mais para Iowa, Illinois, Indiana, são regiões um pouco mais frias e que, consequentemente, contribuem para incrementar esse potencial produtivo da cultura do milho. Só tudo isso somado a esse fotoperíodo é bastante grande no verão, né? Por outro lado, são solos que no inverno ficam cobertos por neve, então a agricultura de inverno é praticamente inexistente, com exceção do trigo de inverno, que é plantado no outono, mas as operações voltam a ser realizadas somente na primavera do ano seguinte, em função de toda a neve. Então, é um sistema muito mais simples do sistema robusto e complexo que a gente tem no Rio Grande do Sul, por exemplo. Se aqui no Rio Grande do Sul hoje a gente tem a oportunidade de fazer duas, em alguns casos, três, quase três safras dentro de um ano, nos Estados Unidos isso é muito, muito complicado. No estado do Kansas, tinham alguns produtores, como é um estado bastante forte em trigo, tinha alguns produtores que faziam o que eles chamam de double crop soybean. Digamos que seria uma espécie de soja safrinha após o trigo. Então, a colheita do trigo ela era feita no início do verão e logo em seguida era feita a semeadura de soja. Uma soja já com potencial produtivo mais baixo e com uma soja com risco de ocorrência de geada lá no final do ciclo. Eu acabei vivenciando lá a situação de ver soja congelada, soja maturando de forma forçada por causa de temperaturas. Bueno, alguns dados que eu trouxe, que eu trago aí em função das pesquisas que eu fiz. Então, né, Gabriel, Oi. são dois períodos críticos, a semeadura e a colheita, né? No caso americano, isso é mais crítico ainda, né? Exatamente. E, bueno, eu vou falar isso agora, eu ia falar depois, mas um contraste bastante importante é a questão de pressão de doenças e pragas, né? E a própria questão de manejo do solo. Os solos deles, primeira coisa, os solos deles são menos dependentes de manejo, de construção de ambiente produtivo. Em função daquilo que eu já havia comentado, solos mais ricos quimicamente, mais ricos biologicamente. Os nossos solos aqui mais pobretões, a gente precisa fazer um manejo diferenciado para aumentar, para melhorar o nosso ambiente produtivo. Então, esse é o primeiro fator. Então, o solo para eles é uma coisa bem mais simples de trabalhar pensando em ambiente produtivo. Além disso, pressão de pragas, insetos e pressão de doenças em soja é muito menor. Você pensa aqueles dias compridos do verão, 16 horas de luz, 17 horas de luz, com temperaturas altas, quando tem uma chuva, o período de molhamento é minúsculo. Então, tudo isso colabora para ter um ambiente um ambiente com menos pressão de doenças, digamos. E pensando em doenças necrotróficas, doenças de solo, como há revolvimento de solo, há rotação com milho, e além disso tem um inverno bastante rigoroso, é outro fator também que contribui para ter uma menor pressão de doença necrotrófica de solo, né? Por outro lado, o grande ponto deles, que nem o professor falou, época de semeadura, janela bastante apertada, então época de semeadura bastante importante, e além disso, plantas daninhas. Pressão de plantas daninhas em função de preparo convencional,
e falta de alternativas no que diz respeito à rotação de culturas. Vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, vamos dizer que, por exemplo, aqui na nossa propriedade, a gente tem uma situação que a gente faz milho, soja e trigo. Se a gente for pensar em buva, a gente pode fazer um controle antes do trigo, um controle cultural com planta de cobertura, tá? Uva é uma planta fotoblástica positiva, precisa de luz para germinar. Então, aí já é uma estratégia. Cobertura de solo, coisa que dificilmente se encontra nos Estados Unidos. Segundo ponto, entra milho, a gente tem uma oportunidade com atrazina. Aí depois, lá no trigo, lá na frente, a gente vai ter oportunidade com safrinacil, oportunidade com 2,4-D. Então, dentro de um ano, a gente tem várias alternativas para estar controlando plantas daninhas. Agora, se tu for pegar um sistema praticamente de uma cultura por ano com preparo convencional, esse desafio ele é bem mais forte. E é por isso que eles têm um problema bastante grande com Amaranthus palmeri, o caruru gigante. Eu cheguei a ver lavouras de milho de alta produtividade, com, digamos, mais de 3 metros de altura, e eu consegui enxergar um caruru no meio da lavoura de milho, então imaginem a agressividade e a capacidade competitiva de uma planta dessa. Em lavoura de soja é um problema bastante forte, bastante forte. E tanto é por isso que eles usam muitas tecnologias de soja como uma estratégia para combater o amaranthus, tecnologia enlist, tecnologia extend, para justamente encontrar outras ferramentas ou poder utilizar outros herbicidas nesse controle integrado dessa planta daninha. Bueno, vamos trazer um pouco de número aqui. Os Estados Unidos aqui, então, a principal região produtora de milho, Corn Belt, que nem eu tinha apontado antes. Os estados de Indiana, Iowa, Illinois, principalmente. O estado de Nebraska também é um estado bastante importante, fica localizado acima do Kansas. O estado de Nebraska, só a área irrigada do estado de Nebraska é superior à área irrigada do Brasil inteiro. Para vocês verem, o Nebraska eu tive a oportunidade de visitar no final de semana, e você entra lá nos campos, no interior, e você enxerga pivô para todo lado. Dificilmente tu encontra uma lavoura de sequeiro por lá, então é impressionante. E é por isso que hoje Nebraska é um estado bem importante na produção de trigo, com produtividade, uma das produtividades mais altas dos Estados Unidos. Além disso, tem algumas regiões fora do Corn Belt, que são algumas regiões naquela parte mais seca dos Estados Unidos que eu tinha mencionado anteriormente, mas que são regiões que possuem irrigação. Outro ponto importante, professor, eu vou fugir um pouco do roteiro aqui da minha apresentação da estágio, que eu acho que vai ficar mais interessante para o pessoal. No estágio estava um pouco mais dentro do roteiro, tá? Fica livre. Pensando em irrigação, enquanto aqui no Rio Grande do Sul vocês estão acostumados a ver pivô acompanhado de uma barragem, nos Estados Unidos geralmente isso não acontece. Eu não me lembro de ter visto uma barragem agrícola nesses meses. Porém, os Estados Unidos é muito rico em água subterrânea. Isso explica também por que o estado da Nebraska possui muita irrigação. Então você enxerga pivôs no meio do nada, assim, mas essa água é proveniente do lençol freático. Esse é outro ponto bem importante. O dado que eu tinha trazido antes sobre herbicidas, fungicidas, inseticidas, está comprovado aqui em um relatório fornecido pelo USDA. 96% das áreas de milho no ano de 2020 receberam herbicidas, porém, menos de 20% receberam fungicidas e inseticidas. Um número me parece um pouco baixo a questão de fungicida, porque o milho já tem uma pressão de doença um pouco maior lá em função de todo o histórico de produção deles. Eles são muito mais antigos em produção de milho, então eles acabaram criando um ambiente de pressão de doenças um pouco maior, uma pressão de seleção no caso. Mas veja que, de forma geral, o uso de fungicidas e inseticidas ele é bem menor que o nosso. Produção de milho, produtividade média de milho em torno de... Eu peço desculpa pelas unidades, mas peguei isso aqui diretamente do USDA, e os Estados Unidos eles usam
umas unidades bastante estranhas, como bushels per acre. E isso aqui vai equivaler em milho mais ou menos a sacos por hectare mais 5%. Então, digamos que a média deles é 177 sacos por hectare, mais 5% vai dar mais 8 sacos, vão em torno de 185 sacos por hectare, a média do ano de 2020. Esse ano de 2012, que foi um ano, foi uma seca que eles tiveram, uma seca bastante forte, mas vejam que, de forma geral, os anos abaixo da média deles são bem raros, bem raros. Então, uma produção de milho bastante estável e crescente ao longo dos anos, né? Área plantada também bastante estável. Os Estados Unidos não tem muita área para... Hoje não tem muita área para expandir. Uma coisa interessante que me chamou bastante atenção quando eu estive por lá é a diferença entre quão importante, quão participativa é a academia para os produtores rurais, para a agricultura, por exemplo. A Universidade do Kansas, esses aqui são relatórios, são informações geradas na universidade que eu estava estagiando, e é impressionante como são sucessivas assim, as publicações que a universidade faz visando os produtores e informações e de experimentos realizados em todo o estado e voltadas para o produtor. Então, essa é uma diferença bastante importante que eu percebi quando a gente está, nós na UFSM, o professor Telma, eu sei que foge da regra, não é porque eu trabalhei com o senhor, professor, mas o senhor realmente foge da regra sempre do lado do produtor, mas a maior parte da nossa agronomia, ela fica muito dentro da universidade ainda, né? Muito dentro da universidade. Então, isso é um ponto bastante positivo para a gente estar olhando para fora e tomar como exemplo. Então, esses aqui são dados gerados a partir de experimentos dentro do estado do Kansas, aí fazendo recomendações de população de plantas, em função de ambiente produtivo para a cultura do milho. Da mesma forma, zoneamento agrícola é realizado pela universidade também. Então, se você entrar lá no site da Kansas State University, vai encontrar vários relatórios, várias publicações voltadas para o produtor rural, justamente buscando refinar esse manejo. Trigo de primavera, as principais regiões produtoras, novamente, como eu havia comentado, aquela região mais norte dos Estados Unidos, ressaltando que é uma região que possui um inverno bastante rigoroso, a maior parte dos meses vão estar cobertos por neve, entretanto, uma cultura apenas, esse trigo ele é semeado após a neve, então o produtor lá ele faz um trigo quase que no verão, digamos que é na saída do inverno, entrando para o verão, e a colheita já é realizada dentro do verão praticamente. O trigo de inverno já está mais concentrado nessa região central aqui, que é a região que eu estava, justamente por isso que é considerada a região do cinturão do trigo de inverno. As produtividades do trigo, a gente pode ver que bastante instáveis. Aqui o trigo de primavera, aquela região norte dos Estados Unidos, é uma região bastante instável climaticamente, é uma região que chove muito pouco, uma região que venta muito, e que tem eventos extremos como granizo, como tempestade, ciclone muito frequentemente. Então, isso certamente contribui para essa grande instabilidade. Já o trigo de inverno, um pouco mais estável, porém não tão estável quanto a cultura do milho que eu mostrei anteriormente. Soja, a região produtora bastante semelhante com a região produtora de trigo. Geralmente, as áreas de soja ocupam as mesmas áreas, as áreas ocupadas pelo milho, um ano soja, outro ano milho. Porém, aqui um destaque maior aqui para essa região norte, região da Dakota do Norte, que é uma região que está bastante forte hoje em função das áreas, das propriedades bastante grandes. Porém, aqui uma soja um pouco mais extensiva, que a gente pode perceber que nas baixas produtividades dessa região. É uma região, como eu mencionei anteriormente, assim como ela é
complicada para o trigo de primavera, ela também é complicada para a soja. E quando a gente desce aqui já para os estados, aqueles principais estados produtores que eu tinha mencionado anteriormente, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, aqui já a gente já começa a encontrar as principais produtividades. Só que quando a gente olha para a produtividade de soja dos Estados Unidos e do Brasil, eu esperava, na verdade, essa informação provavelmente eu já tinha escutado, mas eu nunca tinha dado uma certa relevância. Mas eu até estava checando ontem, a média de soja do último ano dos Estados Unidos foram 51 bushels por acre. Yeah. Isso equivale, na soja, é basicamente sacos por hectare mais 11%. Então, seria em torno de 56 sacos de soja por hectare de média na última safra. É basicamente o mesmo que se teve nos últimos, desde o ano de 2019. Tá bem estável, a produtividade de soja está bem estável dentro dos últimos anos nos Estados Unidos. E quando a gente olha para o Brasil, a nossa produtividade é bastante semelhante, é praticamente a mesma aí, pegando as últimas safras aqui no Brasil. Porém, me parece que o Brasil tem um crescimento um pouco maior, porque a escala aqui, se a gente pegar aqui do Brasil está a partir de 2000, os Estados Unidos está a partir de 1992. Porém, muito semelhante à produtividade de soja. Eu cheguei a trabalhar hoje com eles um dado aí que eu tinha também trabalhado da Conab, projetando até 2040, eu acho. E o Uhum, crescimento aí é de 3,4% ao ano. Acho que realmente a gente 3,4. tá crescendo muito a área, né? E está conseguindo manter a produtividade parecida com os americanos, que esse é um desafio, né? Aumentar a Sim. área, mas manter a produtividade, né? E isso tem sido conseguido. Pelo menos na soja, a gente é bastante competitivo em relação a eles, né? Uhum. Isso, com certeza, com certeza. Eu vi as lavouras de soja que eu vi nos Estados Unidos, grande parte delas não eram melhores do que as boas lavouras de soja que eu estou acostumado a ver no Rio Grande do Sul, né? Bem pelo contrário, eu olhava aquelas lavouras e pensava, a gente não é ruim não aqui no Sul. Diferente para o milho, né? A milho é impressionante, milho já é impressionante. E professor, o senhor falou da área de soja do Brasil, os Estados Unidos, desde 2017 para cá, a área praticamente estável, sem aumento, né? Esse ano de 2019 que eu estava checando com o produtor, esse aqui foi um ano onde ocorreram muitas chuvas no período de semeadura, então muitas áreas ficaram inviáveis de serem semeadas. E isso explica o motivo dessa safra de 2019 ter uma área bastante reduzida de soja. Isso aqui é bem interessante, também é um dado que eu retirei do USDA. Quando eu fui para os Estados Unidos, talvez vocês vão se recordar, talvez não, quem é mais ligado aí com preços de insumos, com preços das commodities, vão lembrar que a safra 21-22, no momento da colheita, em função de pandemia, de reflexo que a gente tinha em função de guerra, os insumos estavam bastante caros, nitrogênio bastante caro. Eu me lembro quando eu saí daqui, meu pai estava negociando nitrogênio, potássio e os valores estavam extremamente altos e algumas notícias relatavam que os Estados Unidos iriam aumentar a área de soja em função dos altos custos de nitrogênio na cultura do trigo. Isso aí aconteceu, isso aqui é um mapa de área de trigo, de trigo de milho dos Estados Unidos, então a gente vê que a principal região produtora aqui, ela reduziu a área de milho da última safra, e, em compensação, a área de soja teve um aumento na maioria dos estados produtores. Rapidamente, um contraste dos custos de produção dos Estados Unidos e os custos de produção do Brasil. Esse dado aqui foi um dado que eu e o Jerônimo construímos ano passado para um trabalho de alguma disciplina, eu não me lembro. E nesses dados aqui, com dados
nesse gráfico aqui com dados da Conab, a gente viu que os custos de a participação de sementes, fertilizantes, agrotóxicos, enfim, de todos os principais insumos de uma lavoura aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos no Rio Grande do Sul, no Brasil, provavelmente Brasil, eram bastante altos, com uma participação bastante grande no custo total do produtor, né? Chegando aqui no ano de 2021, que com todos aqueles problemas que eu mencionei anteriormente, de pandemia e tudo mais, aumento do dólar, esses custos aqui chegando perto de 60% do custo total do produtor. Nos Estados Unidos, isso é completamente diferente, custos com químicos, fertilizantes, sementes, fica em torno de 17%, 18%. Como eu mencionei, menor pressão de pragas e insetos, de pragas e doenças, solo mais fértil, então menor necessidade de investimentos no que diz respeito a fertilizantes em corretivos de solo. Porém, eles têm bastante custos aí voltados à alimentação animal, custo de terra, a terra lá é bastante cara. Então, um custo bem mais equilibrado e uma agricultura muito menos dependente de insumos quando a gente professora, a gente está em 40 minutos, eu acho que eu acho que é por aí. Eu acho que aqui a gente fica bem, a não ser que o senhor queira que eu fale um pouco mais sobre o estágio em si. Eu acho que Eu tenho podia mostrar um material aqui pouquinho agora da se universidade, uns 10 minutinhos aí da universidade, do estágio, e aí eu acho que a gente está bem de análise. maravilha. Então, rapidamente, a Kansas State University está localizada na região nordeste do estado do Kansas, fica praticamente a 15 quilômetros do centro da cidade que está no centro dos Estados Unidos. É uma região que não chove muito, uma precipitação média anual de 900 milímetros. A gente aqui no Rio Grande do Sul está acostumado com seca, mas a nossa precipitação total aqui varia em torno de 1.500, 1.800 milímetros, dependendo da região. Então, uma região que chove bem menos, porém uma distribuição de chuva mais concentrada no verão, o que é bem interessante para as culturas agrícolas. Uma região que neva, ou seja, baixas temperaturas no inverno, baixíssimas temperaturas no inverno, e no verão temperaturas exorbitantes, um estado bastante quente no verão. Então, eu fui para o Kansas para realizar o meu estágio num grupo de pesquisa. Eu trabalhei basicamente toda a minha graduação em grupos de pesquisa. Meu estágio final não foi diferente. Já conhecia o professor Ignácio Ampich, o coordenador do laboratório em função do professor Telmo, de alguns estudantes do próprio projeto Aquários que já tinham contato com o professor Ignácio. Então, isso aí me abriu portas para estar tendo essa oportunidade. O grupo, ele é focado é um grupo bastante grande. A gente pode ver que hoje tem, pela foto aqui, que são bastante pessoas. Nós éramos 18 estagiários para fazer todas as atividades. Além disso, na pós-graduação tem mais de 10 pessoas. Existem alguns funcionários específicos, como técnico de campo, técnico de laboratório. E a principal foco como é um grupo bastante grande, o professor Ignácio, ele trabalha em uma área bastante ampla. Ele acaba abrangindo tanto sensoriamento remoto, modelagem de culturas, fisiologia e nutrição de plantas. Então, trabalhos bastante variados. Esse aqui é um vídeo da área agrícola da universidade, que nós chamávamos de North Farm. Aqui que eram conduzindo alguns experimentos, os galpões, uma estrutura fantástica. A Universidade do Kansas, além de ter essa sede, ela tem vários pontos experimentais distribuídos dentro do estado do Kansas. Então, cada professor, por exemplo, tem o professor Rômulo, brasileiro, que trabalha com trigo. A região mais produtora de trigo é a região oeste. Então, o professor Rômulo trabalha bastante na região oeste. Como o professor Ignacio trabalha mais com soja, com milho, canola, que fica mais concentrado na região leste, o professor Ignacio tem mais acesso a áreas experimentais nessa região mais leste, os municípios localizados na região leste.
mas existem várias áreas experimentais distribuídas em todo o estado. Da universidade... Peraí que agora tem que ver o que que é. Bom, eu posso falar, eu não tenho as fotos aqui, mas eu posso falar para vocês. É uma universidade bastante robusta, um campus lindo, muito organizado, uma universidade muito organizada, com bastante recurso, é uma coisa que chama bastante atenção, né, professor? Quando a gente compara para o FSM, ou a gente compara para o Brasil, não é privilégio do FSM, é o Brasil de forma geral. Nos Estados Unidos, as universidades têm muito mais recurso, tem uma infraestrutura bastante grande, isso muito em função de... Existe muito investimento privado e como a Universidade do Kansas, por exemplo, embora ela seja estadual, como o próprio nome diz, os alunos pagam mensalidade para ela. Se tu é cidadão do estado do Kansas, tu vai pagar menos, mas se tu é de fora, tu vai pagar mais, mas a maioria dos alunos contribuem financeiramente para a universidade e isso permite, isso somado a todas as parcerias privadas, todos os investimentos privados isso permite com que a universidade tenha toda essa estrutura fabulosa, né? O professor talvez possa contribuir também, o professor já teve a oportunidade de estar lá, né, professor adjunto da Universidade do Kansas. Ela é uma universidade interessante que ela foi constituída numa área de algodão na época, né? Então, ela já foi pensada para ser uma universidade muito voltada para a agricultura, mas ela se destaca em outras áreas, aí ela é muito forte, né? Em várias áreas, né? Na engenharia, em várias áreas do conhecimento e realmente uma universidade estadual, né? Então, ela É, é mantida com recursos do Estado. Tem uma tradição grande no futebol americano, né, no basquete, então eles apoiam muito o esporte, né? Eu acho que se seria isso aí, tu pode voltar para a tela aí, eu vou passar uns minutos para o pessoal que quiser fazer uma pergunta. Muito obrigado. vou deixar aberto, vou deixar compartilhado aqui, caso alguém tenha alguma dúvida específica, algum slide, eu posso retornar aqui, professor. Então, eu acho que pode Tá. descompartilhar. Isso. Vamos ver aqui no chat. O Saulo fez uma pergunta aqui. Gabriel, você mostrou que a produtividade da soja no Brasil segue similar à produção nos Estados Unidos, mesmo com esse apresentado solo naturalmente mais fértil. O que você atribui a essa proximidade? Ainda mais se você comparou lavouras de soja vistas durante do estágio com boas lavouras no Brasil. Como fica a questão da lucratividade? O acesso do produtor a insumos defensivos e maquinária é facilitado pela diferença do valor da moeda? Obrigado. Vamos ver quem é. O Saulo. Beleza, Saulo, boa pergunta. Ah, então, esse foi um dos questionamentos que eu fiz pro professor Alencar numa oportunidade esses dias. Professor Alencar, que você sabe, trabalha com potencial produtivo. Ah, ele me falou que um dos motivos é porque o potencial produtivo dos Estados Unidos em soja é menor, pensando em radiação, embora eles tenham esses picos de fotoperíodo, esses picos de oferta de radiação no verão, se pegar a média de todo o ciclo, a oferta de radiação é menor do que a oferta que a gente tem no Brasil. Então, essa seria uma das explicações. Então, um potencial produtivo um pouco menor do potencial que a gente tem aqui. E, além disso, os Estados Unidos é um país tradicional, e isso já estou falando mais por mim, uma percepção minha, os Estados Unidos é um país muito tradicional com milho. Os caras, assim como no Brasil, a gente os produtores aqui do Sul, por exemplo, do Rio Grande do Sul, os produtores, eles são produtores de soja, primeiramente. O milho teve fora o milho foi inviável economicamente por muitos anos aqui, embora a gente sabe que a gente precisa em função de rotação, em função de diluição de risco, enfim, de vários pontos.
Mas a gente, nos últimos anos, a gente construiu culturalmente produtores de soja. Da mesma forma, os Estados Unidos construíram produtores de milho. Então, eu diria que pensando em manejo, pensando em conhecimento, eles dedicaram muito mais esforço em milho. Talvez eu esteja errado, mas essa é uma percepção minha. E a gente aqui, a gente investiu muito esforço pensando em soja. Outra pergunta que você... Além disso, como fica a questão da lucratividade? Como eu estava na universidade, meu acesso como produtor ele foi bastante restrito. Entretanto, nós tínhamos um técnico dentro do grupo que era responsável, que ele era produtor também, além de fazer parte do nosso grupo de pesquisa, ele era produtor e isso me oportunizou trocar algumas informações com ele. Nos Estados Unidos, o custo para se manter uma propriedade agrícola é bastante alto em função de vários aspectos, porém, por exemplo, mão de obra, geralmente são propriedades familiares. Eu garanto que todos eles vivem muito bem. Eu não sei dizer números de lucratividade. Agora, se tu me perguntar se é mais lucrativo ser produtor no Brasil, se é mais lucrativo ser produtor no Rio Grande do Sul ou ser produtor nos Estados Unidos, eu não vou saber te responder. Eu realmente não tenho essa informação. Mas agora eu garanto que acesso, que tu vem, que é a tua próxima pergunta, como a insumos, acesso à infraestrutura, acesso a máquinas, é muito maior nos Estados Unidos. Em função, lá era impressionante, a infraestrutura, a malha rodoviária que eles têm é uma coisa impressionante. Não vai encontrar asfalto ruim, bem pelo contrário, se chegam, é muito normal chegar nas produtividades no interior por asfalto, asfalto bom. E se não chegar por asfalto, vai ser uma estrada de terra com uma qualidade altíssima que tu pode andar a 80 quilômetros por hora, por exemplo. Então, infraestrutura. Além disso, uma malha ferroviária passa por todo lado. Para onde tu vai encontrar trem, vai encontrar uma malha ferroviária. Então, isso, a infraestrutura que eles têm, então, todo o acesso que eles têm em relação a isso é muito maior do que no Brasil. A gente está no Rio Grande do Sul aqui, que ainda é um lugar que tem bastante infraestrutura se a gente compara para o resto do Brasil. Mas eu já tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, e no Mato Grosso, se for lá para mais para cima ainda, a região, o acesso à infraestrutura, o acesso a muitas coisas é bem mais restrito, né? Então, nos Estados Unidos, a percepção que eu tive por lá é que o acesso que eles têm a praticamente tudo é muito mais facilitado e muito mais, numa qualidade muito melhor do que a gente tem aqui. Perfeito. A Ellen pergunta para ti, como está a questão dos biológicos, que está crescendo muito aqui no Brasil, e como é que está essa situação, lá nos Estados Unidos? Bueno, vocês se lembram quando eu comentei lá que nos Estados Unidos, os solos dos Estados Unidos são bem mais ricos, tanto quimicamente quanto biologicamente, e nós aqui temos solos bastante pobres e bastante, tanto quimicamente quanto, consequentemente, biologicamente, né? A gente tem solos com baixa matéria orgânica, que consequentemente ocasiona solos com baixa atividade biológica. Então, a probabilidade de resposta de tu pegar um solo pobre e um solo rico, pensando em biológico, pensando em atividade biológica, num solo pobre é muito maior, porque um solo rico ele já tem comida para micro-organismo. Um solo com alta matéria orgânica ele já tem comida para micro-organismo. Então já existe lá uma atividade biológica muito mais elevada, o que consequentemente eu não, eu diria que o mercado biológico hoje no Brasil é muito mais forte em função disso. Lá não se tem tanto investimento tanto em conhecimento quanto de empresas nessa área em função disso. O professor está trabalhando com biológico pode pode contribuir também. Por exemplo, as Azospirillum nos Estados Unidos é muito fácil encontrar trabalho em que eles não encontram resposta. Aqui no Brasil é difícil encontrar trabalho que não tem resposta.
Então, são dois ambientes bastante diferentes biologicamente, e isso de fato, como tu perguntaste, essa é uma diferença bastante importante. Eu acho que sim. Uma vez eu perguntei para o professor Inácio, né, até queria também dizer da professor Inácio é um pesquisador ainda jovem, né, que tem uma produção absurda, uma produção extraordinária, né, tanto em volume quanto em qualidade, e é um professor muito respeitado pelos agricultores e o setor produtivo nos Estados Unidos, eu diria, no mundo afora. O Ben-Hur faz uma pergunta e um elogio, né? Diz que foi uma baita apresentação. Gabriel, tu comentou sobre as altas produtividades do milho. A soja entra como um escape por não conseguirem dar conta de toda a área de milho, ou a soja se torna como uma boa rentabilidade para os produtores? Pois a minha percepção é que eles sempre priorizam milho ou trigo. Uhum. Bueno, o que eu sei é que a soja é rentável, sim. Ela não é uma prioridade, não é um privilégio do Brasil. A soja é bastante rentável lá também, mesmo com produtividades um pouco menores. Eu não tenho números, mas acredito que o custo de produção da soja é bem menor também. Tanto é que o que explica também é aquele dado que eu mostrei lá de aumento de área de soja em relação à área de milho. Então, custo de produção mais baixo, o que eleva a lucratividade. E também como uma estratégia de rotação de culturas, né? Hoje, se nós aqui no Rio Grande do Sul a gente já sabe disso, imagina os americanos lá que têm um conhecimento e um investimento em pesquisa bastante grande, né? Então, como eles não têm oportunidade de fazer rotação de culturas no inverno, eles precisam fazer rotação no verão, né? Isso pensando tanto em nitrogênio que a soja vai deixar, por exemplo, quanto em manejo de plantas daninhas, como eu mencionei anteriormente, que é uma estratégia importante. Se pensar amarantos, por exemplo, se tu tem uma soja extend, tu pode fazer uso de dicamba. No milho, tu não pode. Na verdade, até acho que pode, se tiver algumas precauções, mas não é usual. Da mesma forma, a soja em lixo pode fazer uso de glufosinato e 2,4-D. Então, é uma estratégia importante. Da mesma forma que, para nós, o milho no Rio Grande do Sul é uma estratégia de estar aportando carbono e estar melhorando o ambiente de produção. Então, mesmo que talvez não tenha a mesma rentabilidade, ela faz importante dentro de um sistema produtivo. Eu acho que é essa reflexão mesmo. Claro que a gente tem que pensar que o americano ele usa doses de nitrogênio bem mais altas que nós aqui, né? Uhum. O milho deles é fertilizado aí com 180, 200 quilos de nitrogênio por hectare. E isso quando o nitrogênio estava aí na faixa de R$ 5.000 a tonelada, 6.000 tornou, mesmo para eles, tornou caro, né? Então, aí a ideia de plantar soja é exatamente para fugir um pouco desse custo. E a rotação é a principal razão. O Marcelo pergunta pela questão social. Como os brasileiros são recebidos lá? Como são vistos por lá? É uma pergunta difícil, né? É. Ah, bueno, não vou mencionar o lado político, para essa parte é complicada, mas a minha recepção lá foi fantástica. Eu não tenho nada que reclamar. Existem muitos brasileiros morando na cidade que eu estava, na cidade de Manhattan, no Kansas. Existem bastante argentinos. Os argentinos, embora se tenha rivalidade no futebol, eles fazem parte do teu círculo de amizades lá. E eles são pessoas. Existem muitos argentinos bons, sim. Então, todos eles, tanto os brasileiros quanto os argentinos, alguns uruguaios também, todos eles me recepcionaram bastante. Isso é uma coisa interessante lá na K-State University. A maior parte do pessoal que está trabalhando nos grupos de pesquisa lá são pessoas de fora, né? Os Estados Unidos, a universidade é muito aberta em relação a isso. E quando eu fiz uma entrevista para em uma das etapas, um do entrevistador lá
da universidade comentou comigo que eles adoram brasileiros lá, que desde que seja uma pessoa boa, né, que seja uma pessoa produtiva, eles fazem questão de ter brasileiros lá. Então, eu diria que sim, nós somos bem recebidos lá. E como nós somos vistos, eu diria que a gente é visto como mais um Brasil. Pensem que os Estados Unidos são a maior potência do mundo, tá? E quantos outros países existem? Para nós, o Brasil é mais um país. Na verdade, os americanos que eu conversei, eles não tinham uma posição concreta assim sobre o Brasil, tá? Mas, sim, eles reconhecem, por exemplo, a parte da agricultura, eles reconhecem que o Brasil é uma grande potência. Eu acho que ficou bem essa resposta, né? A questão que a Universidade do Kansas, ela é muito internacional, então ela recebe muitos chineses, ela recebe muitos africanos Indiano, e indianos, né? Então realmente tem pessoas de todo lado lá. E claro, o Gabriel sabe isso, mas eu devo dizer para vocês, né? É, assim, tem que trabalhar bastante. A sociedade americana, ela trabalha muito, né? E mesmo o estudante que vai para estágio, ele acaba tendo que trabalhar bem mais do que normalmente a gente trabalha nos nossos laboratórios. Claro que tem exceções, a gente sabe que tem alguns professores que têm um regime de trabalho bastante duro, mas de um modo geral, os americanos são muito responsáveis e assim, faltas, esse tipo de coisa, eles não aceitam, atrasos, né? Tem que se adaptar à cultura. Bom, 16 horas, professor, 16 horas o dia que eu trabalhei mais. é, Professor, só um comentário rápido. Esse é um ponto importante que o senhor mencionou. É, acho que o maior aprendizado numa experiência como essa é conhecer a cultura americana. Claro, além de aprendendo uma língua nova, botar em prática uma outra língua, que é a língua mais importante do mundo, que é o inglês. Conhecer essa cultura americana, a forma como eles se relacionam, a forma como eles te tratam. É impressionante como o povo é honesto lá. O pessoal pode encomendar um iPhone que os caras vão entregar na porta da tua casa e vão deixar no chão na frente da tua casa e ninguém vai pegar. Tu pode, claro, isso é em cidades menores, né? Não dá para fazer isso na Califórnia, lá em Los Angeles, que dá problema. Mas em cidades menores, eu estava numa cidade de 60 mil habitantes, que não é tão pequena também para o padrão americano. Então o pessoal é muito sério, o pessoal é pontual, o pessoal é sério, não tem hora de trabalhar, se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer, não tem desculpa, né? E muito honesto, pessoal, muito honesto. Eu jamais pensei que ia ser roubado, furtado, por exemplo, nos Estados Unidos. Nunca me senti tão seguro, por exemplo, como quando eu estive lá. ok. Tia Bom, professor, posso fazer umas últimas perguntas? pode, são Deve as estar últimas estourando o mesmo que a tempo, gente já né? excedeu uma hora aí. Pois não. Parabenizar o Gabriel pela apresentação. E eu fiquei com umas questões, uma eu não sei se ele vai conseguir me responder, mas enfim. Como é que as práticas de manejo lá em relação a AP, assim, tipo, comparando aqui os produtores médios aqui, com os mais tecnificados, como é que é a tecnificação lá, se eles fazem esses manejos de coletar solo, todo ano, a cada 2 anos, ou os mapas, essas tecnologias em list, taxa variável, enfim, como é que é Essa eu vou deixar pro professor em AP aí. Não, bom, tem várias diferenças, né? Uma delas é o nível de formação, né, dos agricultores americanos. Uma maior parte tem curso superior, né? Então, nós temos muitos agrônomos, mestres, doutores que são agricultores e e o acesso à tecnologia, eu diria assim que ele é muito grande, né?
Evidentemente que, como eles têm uma limitação de mão de obra, às vezes, desculpe, às vezes eles limitam a tecnologia pela mão de obra. Continue. É, é, isso é uma coisa importante. Eu conversei com vários, por exemplo, eu tive a oportunidade de ir na Farm Progress Show. Para quem não conhece, acho que é a principal feira norte-americana. O professor Telmo teve lá também. E uma coisa que chama atenção quando tu vai conversar com um técnico, por exemplo, de uma empresa, é que muitos deles, além de serem funcionários daquela empresa, eles também são produtores rurais, né? E geralmente o produtor rural, não geralmente, mas muitos produtores rurais também são funcionários ou possuem algum outro negócio. Então, de fato, perceptivelmente na verdade, toda a população, isso não é só, eu diria que não é só a população rural dos Estados Unidos, mas toda a população é muito mais informada, possui um nível educacional muito maior. E isso, com certeza, quando se fala numa tecnologia como a agricultura de precisão, que exige um certo grau de tecnificação, sem dúvida alguma, para eles acaba sendo muito mais acessível do que para o produtor brasileiro de forma geral, né? Agora voltei, desengasguei do mate aí. Então, de forma geral, toda a infraestrutura ela é muito melhor nos Estados Unidos, né? E quando a gente fala da agricultura de precisão, agricultura digital, a gente depende de máquinas modernas, depende de tecnologia, como acesso à internet, transmissão de dados, comunicação, tudo isso é facilitado nos Estados Unidos. Você pode estar em qualquer propriedade, você tem sinal de internet, está tudo coberto e, e a comunicação ela é muito facilitada. Outra questão é essa questão da universidade, da extensão rural, né? Nos Estados Unidos, a universidade, ela, pelo menos uma parte dela, ela produz informação para os agricultores e os agricultores consomem essa informação, né? E, E e retribui, né, professor, financeiramente. exatamente. Então, a universidade ela faz parte do desenvolvimento agrícola, né? Então, eles têm muita pesquisa, acesso às últimas informações, né? E isso faz com que todo o sistema avance, né? Nós ainda, a nossa universidade, se for comparar com a do Kansas aí, nossa universidade é muito jovem, né? Então, evidentemente que as coisas estão progredindo, mas há muito que ser feito no sentido de que a universidade realmente represente para os produtores uma fonte de consulta, de melhoria das suas práticas, né? Mas eu acho que isso é uma caminhada. Nos Estados Unidos, eles estão bem à frente nesse aspecto. Então, a tecnologia lá, a gente pode dizer que os agricultores eles têm maior acesso por uma série de coisas, né? E nós aqui, o agricultor muitas vezes ele tem acesso à tecnologia quando ele vai num evento, mas aí o evento às vezes é patrocinado por uma empresa, então o interesse é apresentar um novo produto e já a universidade ela atua como um fiel da balança aí, né? Ela procura gerar informação que realmente seja útil ao produtor. Bom, eu, de minha parte, agradeço a todos que participaram deste vídeo, agradeço em especial ao Gabriel e espero estar contribuindo aí na formação de vocês, que vocês tenham ficado curiosos sobre a agricultura americana e procurem realmente fazer o paralelo. Eu fiquei muito impressionado com a questão dos custos da semente, fertilizantes, dos químicos, que é menos da metade que nós pagamos aqui no Brasil. E isso aí tem vários fatores, um é a moeda fraca, outra é a oportunidade de negócio, mas isso nos coloca numa posição mais difícil, a questão da infraestrutura, né?
e também pedir uma corrente positiva aí de todos nós que estamos ligados ao agro pela chuva aí, né? Todos os nossos É, agricultores aqui do Sul estão passando um momento bem apreensivo, precisando de chuva, né? E eu acredito que a gente precisa de um agro forte aí para poder realmente ter o setor motivado para poder inovar, né? Então, muito obrigado a todos. Desejo uma boa sexta-feira aí e continuamos o semestre sempre em busca de mais informação, de mais conhecimento. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado a todos.